E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho agora a respeito da história do rico e do Lázaro. Esse assunto é importante, por quê? Porque eu quero estar mostrando para vocês como que pelo menos duas religiões entendem sobre esse assunto, que seria o Adventista do Sétimo Dia e também as Testemunhas de Jeová. Então, esse é um assunto importante porque a história do rico e do Lázaro sempre foi visto como história. Mas você percebe que eles, para poderem fazer com que esse relato de Jesus se transformasse em uma parábola sem nexo, eles acabam falando uma série de coisas. Por exemplo, eu estou aqui no site da Notícias.Adventista e olha o que eles vão colocar aqui. Tá? Primeiro, eu vou resumir aqui o que eles vão dizer. Eles vão falar que isso é um ensino pagão. Isso é um ensino pagão, que isso é uma doutrina grega e que é algo incompatível com a palavra de Deus. Porque a Bíblia ensina que a alma ela é mortal e não imortal. Ok? E aí eles dizem, que na parábola, segundo eles, em meio às chamas, uma alma humana só permanecia indestrutível, mas conseguiu acesso e dialogou com o também falecido patriarca Abraão. A parábola retrata a crendice pagã da alma imortal e seu sofrimento eterno popularizado em Israel. Bom, se é popularizado em Israel, então não é uma coisa grega. Bom, mas eles têm saída para isso. Eles vão dizer que Israel, depois de ter ido para a Babilônia, no seu retorno eles trouxeram elementos pagãos e aí passaram a acreditar na imortalidade da alma. E aí ele vai dizer que Jesus ele retratou a crendice pagã, popularizada em Israel, e essa parábola critica a ideia da imortalidade da alma. Gente, aonde que nessa passagem há uma crítica? Jesus em nenhum momento critica. Se ele fez uma crítica ali, ele fez muito mal, porque não vejo nenhuma crítica ali. O que eu vejo é ele dizendo, havia um homem, existia. Ele não faz uma crítica igual ele faz, por exemplo, com relação aos hipócritas. Ele não faz uma crítica, como, por exemplo, ele fala acerca das tradições humanas que invalidam a palavra de Deus. Ele não faz em nenhum momento nenhuma crítica. Ele está contando uma história. E outra, Jesus jamais se valeria de usar instrumentos pagãos para ensinar a palavra de Deus. Ele jamais ia pegar um instrumento pagão, algo que veio do paganismo, para poder ensinar a palavra. Em todas as parábolas de Jesus, ainda que eu não veja isso como uma parábola, mas em todas as parábolas de Jesus, você não vê ele usando elementos inexistentes. Você vê ele falando, por exemplo, da dracma perdida de uma mulher que perdeu dracma dentro de casa. A mulher existe, dracma existe, casa existe. A ovelha perdida, o pastor existe, a porta existe, a ovelha existe. O ladrão existe, banqueiro existe, talento existe, filho de um pai existe, ser primogênito ou não existe. Se ele sair de casa, ok, herança do pai também existe. A parábola do semeador é a mesma coisa, terra, pedra, espinho, tudo isso existe. Aí chega na história do rico e do Lázaro, nada daquilo que está ali existe, aquilo dali é apenas uma parábola criticando a crendice da imortalidade da alma. Minha gente, não tem nada disso ali. Jesus, em nenhum momento, ele negou a existência disso. E aí ele vai dizer o seguinte, aí começa, quando você vê que a pessoa não tem uma resposta, ela vai começar a dar a volta ao mundo. Você não vê os apóstolos fazendo isso quando vai explicar um texto, quando vai falar. Eles são curtos e direto. Aí vai dizer, não, o que você tem que entender é que Jesus se encontrava com o povo em seu próprio ambiente, E para transportá-los das suas crendices,
e superstições a pura verdade bíblica ensinada na lei e nos profetas, na interpretação do texto, quer dizer, redundância não é redundância, né? Da pura verdade ensinada pela lei, pelos profetas, na interpretação do texto, né? Não precisava falar isso, nada disso. Devemos começar pelo mencionado marco histórico e cultural dos ouvintes de Jesus, pois na parábola Cristo se acercava de um povo em seu próprio terreno. Ele vai dizer, lamentavelmente, assim como atualmente massas populares... Ele não está explicando a parábola, ele está dizendo que essa explicação que ele deu é uma explicação que serve para qualquer parábola. Porque ele está rodeado de pessoas que têm crendices, ele está rodeado de pessoas que são publicanos, sem entendimento, massas populares. Isso serve até para a parábola do semeador, né? De qualquer parábola. Até nas mensagens. Jesus, quando está pregando o Sermão do Monte, isso que está acontecendo aqui acontece em todo o tempo. Né? Você vê, por exemplo, lá em João capítulo 4, quando aquela mulher vai dizer assim, os nossos pais dizem que devemos adorar nesse monte, os de vocês dizem que deve adorar em Jerusalém. Isso é uma crendice popular. Jesus vai combater isso com outra crendice? Não, ele vai dizer, né? Em verdade vos digo. Né? Então, em todo o tempo, o que esse camarada relatou aqui, isso está acontecendo. Então, isso para mim é um embromation. Isso aqui para mim é um encher de linguiça. Tá? Aí ele termina, né, dizendo assim, você já avaliou o quanto o ser humano perde em aceitar superstições e ensinos? Quer dizer, ele fez um texto aqui de umas 15 linhas para falar isso que eu falei para vocês. Tá? Segundo ponto, não existe segunda oportunidade de salvação. Quer dizer, ele está tentando mostrar para a gente que nós pregamos isso, né, que existe uma segunda chance lá no Hades. Ninguém nunca ensinou isso. Aqui ninguém está ensinando reencarnação ou purgatório. Quer dizer, ele está usando de uma inverdade, direcionando essa inverdade para nós. Tá? Então, muito bem, ó. Ele vai dizer, ó, na narrativa de cunho popular, o rico injusto, defunto, olha como é que eles são engraçados, o defunto. Defunto não fala, meu irmão. Me desculpa. Né? Defunto não fala, quem falou aqui foi a alma de Abraão. Tá? Defunto Abraão, o pai da nação judaica, então clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Duas perguntas que os adventistas vão fazer. Aos que insistem em afirmar que tal crendice é ensino bíblico, alma tem nome? Eu pergunto, espírito tem nome? Porque os anjos são espíritos ministradores. E até onde eu sei, pelo menos na Bíblia, tem Miguel, tem Gabriel. Né? Então, espírito tem nome? Ué, se alma tem, se espírito tem, por que alma não pode ter? Né? Então, vamos lá. Respondi a primeira pergunta. Segunda pergunta. Língua sente sede? Língua sente sede? Boca sente sede? Eu quero refrescar, eu quero matar minha sede. Né? Me bota água na minha boca. É a boca que sente sede? Né? Pelo amor de Deus. Né? Vamos lá, mas tem mais ainda, olha só. Podem almas do inferno se comunicar com almas do céu? Primeiro que ninguém ali está se comunicando com almas do céu, porque ninguém está indo para o céu ali. O pessoal está tudo no mesmo local, porém em compartimentos diferentes. Seria a mesma coisa de eu estar num lado de uma ponte, o outro está numa outra ponte, está ali, uma divisória ali, que tem que pular de um para o outro. É impossível pular porque tem um grande abismo. A não ser que você diga que eles estão aqui embaixo, o abismo é a terra e os ares, e lá no céu é o céu mesmo, onde eles estão. O que seria um tremendo absurdo. Tá? Pode almas no inferno se comunicar com almas no céu? Por meio dessa história, né, e está só batendo ali, né, Jesus expõe aos ouvintes a completa falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade de salvação pós-morte. Jesus não está ensinando isso. A ideia aqui, se bem que, de fato, Jesus, de maneira alguma, ele ensina, e nem os apóstolos ensinam, uma repescagem, uma segunda chance no mundo dos mortos. Não, de Jesus realmente... também esse ensino está incutido aqui nessa história. Mas não é esse o ponto cis e chave da questão.
A questão não é ensinar se a pessoa ela tem uma segunda chance ou não. Não precisava fazer todo esse enredo aqui para dizer que a pessoa não tem segunda chance. Bastava fazer, né, uma parábola dizendo: e havia um homem que morreu e dormindo aguardou a segunda ressurreição para ser julgado lá. Ponto. Mas aí não, aí ele vai fazer toda uma história ali, né, para dizer, dentro dessa história que é totalmente contra, quer dizer, ele vai montar uma história pagã, para dizer que dentro dessa história pagã não existe uma segunda chance. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, tá? E ele se contenta com isso. Agora, como é que se resolve a questão da alma sentir sede? Gente, o mundo espiritual se comunica espiritualmente. Você vê lá guerras entre as potestades, eles guerreiam entre eles, eles medem força entre eles. Você vê demônios quando você expulsa, por exemplo, Jesus quando foi expulsar o demônio daquele lunático, aqueles demônios falam: não é o tempo de atormentar, já chegou o tempo, não é o tempo de atormentar. E tormento, que tormento é esse? Aquele homem estava num tormento. Ué, os espíritos não têm corpo para ser atormentado. Então, o mundo espiritual, a sede, a dor, a comunicação, né, ele ainda existe. O que não existe é o contato com a Terra. Para eu ter contato com a Terra, eu preciso estar incorporado, ou eu preciso fazer uma teofania, ou estar, né, vivo ainda. Bom, aí o que acontece? Ele fala sobre isso, né? E depois ele vai tentar mostrar alguns textos de Eclesiastes, dizendo que os textos de Eclesiastes está bem claro, falando sobre isso, que não existe consciência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os outros vídeos onde eu explico essas passagens, tá bom? Aí ele vai concluir dizendo o seguinte, ó: o objetivo de Jesus nessa parábola era levar seus ouvintes a fazer da lei e os profetas a suprema regra de fé e prática de suas vidas. Todas as parábolas são para isso, né? Ele ensina a fidelidade, a perseverança e tudo mais. Este é o princípio da sola escritura. Sola escritura com o adventista do sétimo dia? Tá de brincadeira, né? Só se a Ellen Goldwhite faz parte da sola escritura. Bom, se assim tivessem feito, seriam salvos da perdição e protegida contra novelas platônicas ficcionais. Note que nos capítulos 15 e 16 de Lucas, o Salvador é apresentado como em busca dos perdidos, e o tema do arrependimento une estes dois capítulos. E o que isso tem a ver? Ali no meio desses dois capítulos você vê parábola e vê história comum, normal, né? Isso não explica nada. Ele vai voltar lá atrás para tentar dizer: olha, Jesus é como se ele dissesse assim, ó: isso aqui é uma parábola, isso está mostrando que a pessoa não ela é mortal, não é imortal, porque antes falou sobre a parábola da não sei o quê. É isso. Essa é a melhor explicação que você pode dar, porque ele deu duas parábolas atrás de um assunto parecido, então isso daqui também é uma parábola? Não, porque ali tem intervalos. Ele já tinha parado de falar sobre a parábola. Eu vou ler aqui depois para você o texto. Olha só. Ao contar a parábola, retrata a situação de seus ouvintes, pessoas supersticiosas e paganizadas, que sem reflexão substituíam o ensino bíblico da ressurreição pela doutrina grega da imortalidade da alma. Não é nada disso que ele está ensinando aqui. Jesus, ao ensinar essa parábola, ele está ensinando uma parábola sem fazer nenhuma crítica. Como que eu posso estar ensinando uma parábola dizendo que havia, dizendo que é assim, que foi levado pelo anjo, e no final não é nada disso? No final, uma crítica que nem ele fala que é uma crítica, que nem ele esboça uma mínima explicação antagônica, né, que venha a combater alguma coisa. Nada. Ele fala como se aquilo fosse um ensino igual a qualquer outro, tá? Muito bem. Aí daqui a pouco ele vai falar aqui sobre a questão do fogo eterno, tá? E aí a gente entra na mensagem aqui da Testemunha de Jeová. O que as Testemunhas de Jeová elas falam? Eles encurtam menor ainda, olha só. Eles vão dizer o seguinte: Jesus contou essa parábola parecendo uma lição estudiosa. Por exemplo, um subtítulo na edição de 1912 da Bíblia de Lutero diz que essa história é uma parábola.
Então eu peguei, né, um subtítulo, né, de alguém que está escrito parábola, aí eu vou acreditar no subtítulo, né? Então, olha só, e a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, reconhece que é uma história parábola, sem qualquer nexo histórico. Então, aí os católicos dizem que é uma parábola, o Lutero diz que é uma parábola, então vamos acreditar, porque eles falaram que é uma parábola, né? Será que Jesus queria ensinar uma lição sobre vida após morte? Será que ele quis dizer que depois da morte algumas pessoas sofrem no inferno de fogo? E que Abraão e Lázaro estavam no céu? De novo, fazendo uma alusão ao céu. A gente nunca ensinou isso, né? Bom, se o rico estivesse no inferno, no fogo literal, o inferno de fogo literal não é lá, o inferno de fogo literal, né? Primeiro que não é literal, é espiritual, o de Lucas 16, o literal e espiritual junto, né? É lá do Geena, que é o lago de fogo e enxofre, tá? Será que a água no dedo de Lázaro não evaporaria? Gente, isso é espiritual. Isso é espiritual. Estão tentando tentar trazer uma literalidade para um mundo espiritual. O mundo espiritual não é como o mundo literal, é diferente, tá? Bom, mesmo que não tivesse evaporado, será que uma única gota de água traria alívio ao rico que estava sofrendo um fogo de verdade? Né? É o mundo espiritual, ele queria um alívio, mesmo que fosse temporário, né? Agora, uma gota resolveria? Muito bem, eu faço a pergunta para você, né? Quando Jesus ele fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, será que o camelo passar no fundo de uma agulha, ele está se referindo a um camelo mesmo passar pelo buraco de uma agulha, ou ele está falando uma expressão idiomática da época? Nós temos expressões idiomáticas. Por exemplo, me vê um golinho d'água aí, um golinho d'água. É a metade de um gole que você está pedindo, é uma expressão idiomática. O que você quer é beber água, porque você está com sede, né? Então, essas expressões idiomáticas, elas existem. E na Bíblia está impermeada de expressões assim, tá? Porque são linguagens da época, para que a pessoa pudesse entender. O que ele está querendo dizer com isso? Eu quero matar a minha sede. É isso que ele está dizendo, tá? Os dois, olha só que interessante, os Adventistas do Sétimo Dia, vê lá no site do Canção Nova. Lá no site do Canção Nova, eu busquei informações sobre Irineu de Leão. O que os Adventistas do Sétimo Dia dizem acerca de Irineu de Leão? E eles fazem um roteiro de elogio incrível, que Irineu de Leão foi um homem de Deus, que Irineu de Leão foi discípulo de João, de Policarpo, né, que foi discípulo de João, foi incrível, um homem sábio, estudioso. E Irineu de Leão cria na imortalidade da alma. Irineu de Leão cria que aquele texto era literal. Então, está faltando leitura. Isso não é coisa do paganismo. Isso é o que ele aprendeu de Policarpo e o que Policarpo aprendeu de João. E que, inclusive, Flávio Joséfo, no discurso aos gregos sobre o Hades, ele explica que essa era a fé dos primeiros cristãos da época, na literalidade daquele texto. E aí você vê o seguinte, ó, aqui na história, né, do rico e do Lázaro, você vai ver que Jesus ele conta a parábola do mordomo infiel, né? E aí no versículo 14, Lucas 16, já acabou a parábola, né? Ó, e os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas, zombavam dele. E disse, vós sois os que vos justificais. E começou a falar aqui, a lei de profeta até João, é mais fácil passar o céu e a terra do que caiu um tio da lei, né? Não está uma sequência de parábolas aqui, não existe uma sequência de parábola, né? Ele ele começa a fazer um discurso ali para os fariseus, aí depois ele começa a contar sobre a história do rico e do Lázaro. E aí no capítulo 17 também não tem parábola nenhuma aqui. Então, as parábolas terminaram, né, no versículo 11. Né? No versículo 11, ele mais ou menos acabou as parábolas, né, de Lucas 16. Não tem parábolas ali mais, acabou as parábolas, né? Acabou no versículo 11. É só no versículo 19 que vai falar ali do rico e do Lázaro.
Ah, mas a expressão havia é uma expressão que denota parábola. Não. Você veja aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 25. Ó, Lucas 2, 25 vai dizer assim, ó. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Então, havia não significa que é uma parábola. Ó, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Né? Havia um homem chamado Simeão. Havia não significa que é uma parábola. Havia porque existiu. Existiu. E essa seria inédita. A primeira parábola que teria um nome próprio. Ah, mas é um nome comum. Ah, daí que é um nome comum. Maria também é um nome comum. Maria é uma parábola? Né? Então, não tem como. Isso aqui não é uma história. Isso aqui não é uma parábola. Isso é uma história com H, né? Muito bem fundamentada. E a raiva desse pessoal desse texto é porque eles querem rasgar fora, porque esse texto é uma prova irrefutável de que as pessoas estão conscientes. Ah, mas e os textos de Eclesiastes? Vou deixar aqui para você e você dá uma olhada depois, né, nos textos que eu vou, no vídeo que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Jesus jamais iria usar de ensino pagão. Jesus jamais ia fazer toda uma descrição para que um anjo levou aquela pessoa. Para que ele ia falar isso? Ah, porque havia um abismo entre... Para que Jesus vai falar isso? Se não tem nada disso, se esse não é o ponto focal da história. E toda a parábola, lipsis letra, tudo que Jesus está ensinando tem um sentido. Jesus vai falar da pedra, a pedra tem um sentido. O espinho tem um sentido. Né? A semente tem um sentido. A terra tem um sentido. Mas ali não, o abismo fica sem sentido. Né? O anjo levar fica sem sentido. O fogo fica sem sentido. Por quê? Porque tudo que está ali não é o que está ali. Tá virando cara de pré-tribulacionista. Porque a primeira ressurreição não é a primeira, a última trombeta não é a última, e as primícias não são primícias mais. Né? Então, é o que eu sempre falo, para com isso. Para com isso. Amém? Fique aí com essa palavra, em nome de Jesus.